Olá! Sejam muito bem-vindos à aula de lançamento do curso Pais Positivos, que é baseado nos princípios da disciplina positiva, que vai te ensinar muitos recursos e ferramentas práticas para você ter uma educação de respeito, uma educação com conexão com a sua criança. Então vamos lá, eu te falei que nessa aula eu vou explicar um pouco o que é a disciplina positiva e como colocar esses limites. Eu tenho até algumas anotações aqui porque eu não quero perder nada, deixar de falar nada do que eu programei para vocês. Então, o que é disciplina positiva? É muito comum que as pessoas confundam disciplina positiva com permissividade. Então, algumas pessoas não querem usar a disciplina positiva porque acham que vão deixar a criança fazer tudo o que quiser, vão passar a mão na cabeça, vão ser permissivos. E para não serem permissivos, qual é o outro caminho que normalmente as pessoas conhecem? É o caminho da punição. Mesmo que você não bata na sua criança, não tenha agressão física, gritar, colocar de castigo, brigar, disputar poder com a sua criança é uma maneira de punição, são maneiras de punição. E na disciplina positiva a gente vai buscar um caminho de equilíbrio, sem a punição e sem a permissividade. Nós vamos sim colocar limites, mas de uma maneira gentil e respeitosa. Ou seja, na disciplina positiva a gente usa os termos firmeza e gentileza. Tem uma aula só sobre isso no curso, como ser firme e gentil ao mesmo tempo. A firmeza é que eu vou sustentar o meu limite e a gentileza é que eu vou colocar esse limite de uma forma gentil e respeitosa com a minha criança, sem humilhar, sem aquele pensamento de que a criança tem que pagar pelo que ela fez, que ela tem que pagar pelo erro que ela cometeu, ou pelo comportamento negativo ou ruim que ela teve. Então a gente tira esse pensamento porque a gente começa a entender ou olhar o que é que tem por trás desse comportamento, o que é que esse comportamento quer me dizer, o que essa criança quer me dizer agindo dessa forma. Também tem uma aula falando só sobre o olhar por trás do comportamento. Então, a gente sabe agora que a disciplina positiva é firmeza e gentileza ao mesmo tempo, então vamos entender o que é o limite e como colocar esse limite. O que é o limite? O limite é algo que é usado para ajudar a criança e não para humilhar a criança ou para tirar privilégios. É algo que vai proteger, que vai preservar essa criança, ao mesmo tempo que vai proteger e preservar as outras pessoas do ambiente, sejam outros adultos ou outras crianças. Então, como que a gente vai usar esse limite, né? Se eu, por exemplo, eu que sou o adulto da relação, eu entendo pela minha experiência de vida, e não porque eu sou melhor do que a criança, mas pela minha experiência de vida, eu já sei que a criança precisa ter uma alimentação saudável, que é importante que ela coma alimentos saudáveis. Então, eu não vou permitir que a minha criança coma com uma grande frequência alimentos que não são saudáveis, alimentos que não fazem bem para o organismo dela ou que não possuem nutrientes importantes. E aí, a criança não sabe disso, ela só sabe que as coisas, as guloseimas, são mais gostosas do que as comidas saudáveis. E aí, com a minha gentileza, eu vou mostrar isso para minha criança e não humilhando, dizendo, você não pode comer isso, você não vai comer isso agora. E sim, nesse momento, você não pode comer tal coisa. Esse é o momento do almoço. No almoço nós comemos tais e tais alimentos, nós temos tal e tal refeição hoje. Os doces podem ser consumidos, e aí vocês vão estabelecer o limite. Os doces podem ser consumidos à noite ou aos finais de semana, alguma coisa nesse sentido. Então, você coloca o limite porque você tem a experiência e você pode colocar o limite dessa forma ou você pode colocar o limite junto com a sua criança, mostrando para ela que os alimentos
que não são saudáveis podem ser consumidos em determinado momento e vocês juntos podem escolher o momento em que eles vão ser consumidos. Outro exemplo, uma criança que bate em outra criança. Eu não vou gritar com aquela criança e dizer, para de brigar, para de bater. Isso não vai resolver ali naquele momento, mas porque a criança vai ficar com medo e vai parar de bater, mas o comportamento não foi resolvido, então provavelmente ele vai voltar a acontecer. Se eu olho para aquele comportamento com outros olhos, com outro olhar, entendendo que a minha criança naquele momento não está bem, aconteceu algo que deixou ela chateada, frustrada, e por isso ela reagiu batendo em outra criança ou batendo num adulto. E o meu papel nesse momento é colocar o limite sem humilhar. Então eu preciso naquele momento separar essas crianças. Sim, eu vou intervir, eu vou separar essas crianças e eu vou ter ali um momento com meu filho para tentar entender o que foi que aconteceu, o que ele está sentindo naquele momento e não ficar gritando para a criança reagir de determinada forma. Eu vou ter um tempo, vou separar as crianças, vou ter um tempo com meu filho até ele se regular, até ele se acalmar. Por quê? Ele pode até saber que não pode bater em outras crianças, mas naquele momento ele não consegue controlar as emoções, não consegue controlar as próprias reações. E ele precisa sim da minha ajuda para ajudá-lo a se regular, para ajudá-lo a controlar as emoções até que ele consiga fazer isso sozinho. Até que ele entenda de uma maneira em que ele consiga cuidar das próprias reações para não bater no outro. Mas até uma certa idade, até um certo momento, eu vou ser a pessoa que vou ajudar o meu filho a se regular. Então eu coloco o limite, mas sem fazê-lo pagar pelo que ele fez, pagar pelo mau comportamento. Entendem a diferença? Eu vou colocar o limite do horário da televisão, do horário da tela, do horário de uso do celular. Pode ser combinado com a minha criança? Sim, mas eu, como adulto responsável por proteger e cuidar dessa criança, eu que tenho a consciência de que as telas podem ser prejudiciais àquela criança, ela não tem essa consciência, ela quer a tela usar cada vez mais, porque é realmente muito legal. Mas se eu tenho a consciência, eu vou impor esse limite junto com a minha criança, eu vou explicar o limite para minha criança, eu vou dizer para ela, olha, só faltam 5 minutos para a gente desligar o celular, para a gente desligar a televisão. Então, de uma maneira respeitosa, eu coloco o limite e uma coisa muito importante da gente lembrar é que não necessariamente a criança precisa gostar do limite. Muitas vezes, na maioria das vezes, ela não vai gostar do limite. Ela vai brigar, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai tentar conseguir mais tempo, ou ela vai tentar continuar tendo aquele comportamento. E você, tranquilamente, vai dizer para ela, realmente, eu entendo que você não está gostando, eu entendo que isso não é legal, que você queria muito continuar. Eu sei o quanto é legal assistir a televisão, a jogar no celular. E agora é a hora de desligar. E agora terminou o tempo que nós combinamos. Então você vai sustentar o limite, mesmo a sua criança não gostando, mas de uma maneira respeitosa. A criança tem todo o direito de não gostar do limite, assim como nós adultos não gostamos de todos os limites que são impostos a nós. Mas nós respeitamos e obedecemos porque já aprendemos a necessidade e a importância de respeitar, por exemplo, as leis, as regras. E a criança está em construção, em processo de desenvolvimento e aprendizagem. Então, mesmo que ela não goste do limite, você vai sustentar esse limite. Conta pra mim, essas informações fazem sentido para você? Você quer aprender a colocar esses limites, a entender o que tem por trás desses comportamentos, de uma maneira respeitosa, com mais recursos, com mais ferramentas positivas, para criar uma relação mais leve, uma relação de respeito entre você e a sua criança, em que você respeita e que ela te respeita, e que não simplesmente ela te obedece porque tem medo de você.
Quer aprender esses recursos? Vem para o curso Pais Positivos. O curso tá lindo. Tem muitas aulas, tem 5 bônus. Eu vou contar para vocês quais são esses bônus. Os bônus são brigas entre irmãos. Não, primeiro, quadro de rotinas, a chegada do irmão mais novo, brigas entre irmãos, um alerta sobre telas e a famosa birra. Vem entender o que é a birra e como lidar com a birra. O curso está na plataforma Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do Brasil, super segura, super confiável. E para você que assistiu essa aula até agora, eu tenho um cupom especial de desconto para o lançamento do curso, que vai durar o cupom de desconto vai durar por 24 horas. São você vai ter 20% de desconto usando, no final da compra, você vai usar o cupom POSITIVOS. O curso se chama Pais Positivos e o cupom se chama POSITIVOS. Você digita positivos na parte do cupom e você vai ter 20% de desconto. O curso está mais barato do que o curso presencial. Então, não perde essa chance. Vem aprender, vem estudar, porque a gente precisa de recursos nessa geração que está cada vez mais desafiadora, em que a gente não quer podar os comportamentos dos nossos filhos, porque a gente sabe que lá na frente, uma criança questionadora, uma criança que luta pelo que ela quer, vai ser um adulto que também luta pelo que ele quer. Então, como lidar com isso? Eu tô te dando um presente para você não perder mais tempo, para você não esperar mais, para buscar essa educação respeitosa e criar essa conexão, essa leveza e essa alegria na relação da sua família. Vem?